continuar estudando a Epístola de Paulo aos Efésios, e o tema é esse daqui, a esperança do nosso chamamento. Nós já temos estudado esse tema há pelo menos 3 semanas, e enquanto o Senhor nos dirigir assim, nós vamos continuar estudando. Vamos ler, irmãos, a oração de Paulo em Efésios 1. Vamos levantar ele juntos novamente. Vamos ler? Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há em vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos, e fazendo-nos sentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Nós vamos orar ainda de 2 em 2, pedindo para o Senhor abençoar aqui esse tempo de comunhão na palavra. Amém. Ora por quem está do seu lado, intercede por ele também. Amém. E pede para Deus falar ao nosso coração. Abre o seu coração para o Senhor nesse momento. Amém. Senhor, nós queremos ouvir a palavra. A palavra que fortalece a nossa fé, que nos guarda e nos ajuda a caminhar. Senhor, abençoe o alimento que vai estar ministrando essa palavra, e a ele uma mente iluminada e inspirada pelo teu Espírito. E a todos nós nos dê um ouvido santo que se agrade das tuas palavras. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração, para termos entendimento da tua vontade. Fala conosco, nós te pedimos em nome de Jesus.
Irmãos, nós estamos estudando a oração de Paulo aqui na Epístola aos Efésios, e nós vamos considerar com bastante empenho, com bastante seriedade, e não podemos ser superficiais nisso, precisamos mergulhar fundo. E precisamos pedir também para Deus Ele nos impressionar com essa oração. Essa é a oração do apóstolo, e é uma oração de Paulo na sua maturidade. Então o que ele ora aqui, ele ora a respeito de coisas muito importantes. Nós precisamos do Espírito Santo para nos convencer também da importância de cada assunto aqui que ele ora. E, irmãos, nós não podemos passar, nós estamos considerando essa já é a quarta semana que nós estamos falando do chamamento. E eu não sei o quanto o Senhor já te impressionou, mas o fato é que o Senhor precisa nos impressionar, porque esse assunto do chamamento de Deus é um assunto muito importante. E nós não podemos mudar, nós não podemos passar para o próximo assunto se o Senhor não nos impressionar. Então Paulo aqui ele ora a respeito de assuntos muito importantes. Então, nós vemos aqui três coisas que ele ora no versículo 18. Ele pede para Deus, o nosso Pai da glória, nos conceder espírito de sabedoria e de revelação, para nós termos iluminados os olhos do nosso coração, para nós sabermos o quê? O que Paulo ora aqui para a gente saber são coisas importantes para nós sabermos. E ele fala de três coisas. Ele fala para nós sabermos qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do poder de Deus. Então são três coisas. E essas coisas são importantes para nós sabermos, irmãos. Quando ele fala sobre sabermos a esperança do nosso chamamento, tem uma Bíblia de estudo de um comentarista chamado Davidson. Ele fala que a esperança do nosso chamamento, isso está relacionado ao nosso passado. O Senhor nos chamou. Daí o segundo item, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? A herança é o que nós vamos receber no futuro. E o terceiro item, a suprema grandeza do seu poder, o Davidson ele diz que é o presente. Ou seja, o Senhor nos chamou, e nós temos à nossa frente uma herança, mas para nós caminharmos, irmãos, a nossa vida cristã de forma a atender esse chamado e obter a nossa herança, nós precisamos de poder. Amém. O Zaga ele falou isso compartilhando comigo também durante a semana. Foi um ponto que ficou. Irmãos, eu vejo quão importante é isso. O Senhor nos chamou, e à nossa frente tem uma herança, mas para eu poder caminhar e obter essa herança, irmãos, eu preciso do poder de Deus. Sem o poder de Deus eu não consigo caminhar. Sem o poder de Deus eu não consigo vencer as minhas fraquezas. Sem o poder de Deus eu não consigo vencer o pecado. Eu não consigo vencer o mundo. Eu não consigo nem me reunir. Irmãos, eu preciso do poder de Deus para orar. Eu preciso do poder de Deus para ler a Bíblia. Eu preciso do poder de Deus para atender o chamamento dele. Mas por isso nessa noite eu conto
com o poder de Deus. Amém. Então, quando nós falamos da esperança do nosso chamamento, que o Senhor possa falar no nosso coração um pouco mais nessa noite. Sabe, irmãos, Cristo, Deus, Ele nos chamou. Alguns ouviram esse chamamento, mas não estão mais aqui hoje. Não é verdade? Não tem irmãos que não estão mais aqui no nosso meio, que deixaram de se reunir? Eles receberam esse chamamento? Eu acredito que vários deles receberam esse chamamento, mas por que é que não estão mais hoje aqui? Os irmãos percebem que, de alguma maneira, eles deixaram de responder, de considerar esse chamamento. E quanto a nós que estamos na igreja, nós estamos aqui. Por que que você está aqui? Por que é que você está na igreja? Sabe, o Eliseu ele tocou nesse assunto na semana passada. Ele disse que a esperança do nosso chamamento, isso não está relacionado apenas ao nosso futuro. Irmãos, esperança não é apenas um sentimento vago de que o nosso futuro vai ser positivo, mas esperança é uma segurança que nós podemos desfrutar hoje em Deus, se nós ouvimos esse chamamento, se nós reconhecemos que a voz que nos chamou é a voz de Deus. Essa voz nos traz segurança hoje, uma segurança total da vitória de Deus, que nós experimentamos por meio do Espírito Santo. Então, quando você tem esse termo, a esperança do nosso chamamento, o Senhor nos chamou, mas a gente poderia considerar essa expressão assim: o Senhor nos chamou para quê? Você recebeu a salvação? Sim. Então eu te pergunto, você foi salvo por quê? Para quê? Você percebe? Nós não estamos falando apenas de algo lá para o futuro, para a eternidade futura, algo. Nós vamos entrar nesse assunto. E quando é que a gente vai entrar nesse assunto? Quando nós falarmos da riqueza, da glória, da nossa herança. Isso é o futuro. O que eu acho maravilhoso, o que eu contemplo, irmãos. Mas tem algo hoje. Você foi chamado para quê? Por que é que você está na igreja? Alguns talvez venham para a igreja porque tem medo. Os irmãos acreditam que isso acontece ou não? Então talvez alguns tenham medo. Eu vou para a igreja porque eu sei, eu já vi o que acontece com alguns aí, eu já vi comigo também. Se eu deixar de ir para a igreja, o bicho pode pegar. Eu não quero que o bicho pegue para mim, não. Então é melhor estar aqui. Amado, eu queria te dizer, a esperança do seu chamamento é maior do que isso. É maior. Então, irmãos, eu queria considerar com os irmãos na Bíblia algo mais a respeito do nosso chamamento. O Josiano também compartilhou várias passagens já conosco falando a respeito desse chamamento, mas o Senhor precisa nos impressionar. O Zaga me sugeriu fazer um estudo, e quando eu estava seguindo a orientação dele para pesquisar esse assunto, esse tema do chamamento, eu fiquei impressionado com a quantidade de versículos no Novo Testamento que fala sobre o nosso chamamento. E quando você lê esses versículos, você ganha uma impressão maior a respeito desse chamamento.
considerando esses versículos. Não vai dar tempo para a gente ver todos, eu só vou mencionar, e com mais tempo depois o Senhor vai, se o Senhor nos permitir, a gente vai vendo aos poucos. Mas hoje é só para os irmãos terem uma visão geral a respeito do nosso chamamento. Mas quando você pesquisa esse termo chamamento, nesse versículo de Efésios 1,18, para saber qual é a esperança do seu chamamento, a palavra chamamento aqui no grego é eklesis. E você tem 11 menções, 11 versículos que falam desse chamamento. E chamamento aqui significa ser chamado, chamado a, convocado, convite. É interessante porque nós vamos considerar vários aspectos aqui do nosso chamamento. Em alguns aspectos do nosso chamamento, irmãos, o que nós recebemos é algo em forma de um convite. Agora, tem outros aspectos que é uma convocação. É diferente isso ou não? Quem aqui já recebeu um convite? Vocês receberam um convite do casamento do André com a Féria? Ele até pediu para avisar que está ali no mural. Se recebeu, não se sinta ofendido. Eles tentaram lembrar de todos, mas se não recebeu, está ali. É um convite. Um convite você decide se você vai atender ou não, certo? Agora, quem aqui já recebeu uma convocação? A convocação você pode decidir se você vai ou não? Em que situação você recebeu, Josi? No tiro de guerra, está lá, para a eleição, você recebe uma convocação. Você pode decidir se você vai ou não? Uma convocação, você não tem esse direito. Então, irmãos, quanto ao nosso chamamento, nós vamos ver vários aspectos aqui do nosso chamamento. Alguns aspectos nós vamos ver que é em forma de convite. Outros é uma convocação. O convite é para uma festa. É um convite divino para abraçar a salvação de Deus. Quando o Evangelho chegou até nós, ele chegou em forma de convite. Outra palavra que está relacionada a chamamento no grego é kletos. E você tem na Bíblia também 11 menções. Klesis é chamamento, kletos é chamados. Então nós já vimos 11 mais 11, 22 menções. E o significado é muito parecido. Então chamado aqui significa ser convidado para um banquete, convidado por Deus na proclamação do Evangelho a obter eterna salvação no reino por meio de Cristo, chamado a desempenhar algum ofício, selecionado e designado divinamente. Outro termo que aparece também no Novo Testamento, que aparece 51 vezes e está relacionado ao chamamento de Deus para nós, é esse termo Kalel. Tem 51 versículos na Bíblia que fala sobre o Senhor ter nos chamado, usando essa expressão Kalel, que significa chamar em alta voz, proferir em alta voz, convidar. E olha que maravilhoso, irmãos, chamar pelo nome. Eu não sei se você já experimentou isso, mas quem foi chamado pelo Senhor sabe que foi chamado. Não é uma coisa do tipo, eu ouvi lá, deve ter sido para mim. Não, quando o Senhor chama pelo nome. É você mesmo. Alvânio, é você. Eliseu, é você. André, é você. Rafael, é você. Irmãos, o Senhor chama pelo nome. Você tem dúvida do seu chamamento? Você já ouviu esse chamamento pessoal do Senhor para você? Você já recebeu esse chamamento? Ou você tem
Então 11 mais 11, 22, 22 mais 51, 73 versículos. Daí também tem esse outro termo, proskaleomai. Tem kalel de novo. Kalel é chamar, está aqui, ó. Kalel, proskaleomai, eu acho que é assim que fala. Mais 15 menções. 73 mais 15, 88, não é isso? E aqui, proskaleomai significa convocar, chamar para si, ordenar a vir. Algumas vezes o Senhor fala: vem aqui, vem cá por favor, vem cá, Diego, por favor. É chamar para si. Algumas vezes, né, o Senhor vai ordenar: Dil, vem aqui, Dil, vem cá, Dil, vem cá. Algumas vezes o Senhor vai ordenar. Obrigado, irmão. E então aqui, ó, sobre esse termo chamar, diz que Deus chama para si os gentios, que eram estrangeiros para Ele, ao convidá-los pela pregação do Evangelho, para comunhão com Ele mesmo, no reino do Messias. E também esse chamar diz que Cristo e o Santo Espírito chamam para si pregadores do Evangelho, a quem decidiram confiar a tarefa que se relaciona com a expansão do Evangelho. Irmãos, tudo isso está relacionado ao nosso chamamento. Então, pegando esses versículos, agora vamos ver, tem 88 versículos, eu não peguei todos eles, selecionei alguns. É uma tarefa difícil essa, exige tempo. E na verdade tem outros termos fora esses: clese, escleto, kalel e proskaleomai. Tem mais, que não deu tempo de selecionar. E tem algumas expressões que também estão relacionadas ao chamamento, que não deu tempo para selecionar. Por exemplo, o vinde do Senhor não é um chamamento? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vinde a mim e vos farei pescadores de homens. Esse vinde também é um chamamento. Então, só no Novo Testamento, eu arrisco dizer que deve ter por volta de uns 200 versículos relacionados ao chamamento de Deus. Então tem muito material ainda para a gente estudar e considerar sobre esse assunto. Os irmãos querem mergulhar profundo, irmãos? Amém. Os irmãos querem ficar na superficialidade? É a quarta semana já. Eu não aguento mais falar desse assunto. Vamos para o próximo. Você quer mergulhar profundo no seu chamamento? Então, primeiro tópico que eu gostaria de considerar com os irmãos é: que tipo de pessoa o Senhor chama? Tem vários versículos que falam disso. Que tipo de pessoa o Senhor chama? Ele chama os ricos e abastados, os intelectuais. É isso, irmãos? Ou não, ele chama os justos. Que loucura! Aqui diz: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Irmãos, primeiramente nós vamos saber disso. Jesus, ele veio chamar pecadores. Você está convencido de que você é um pecador? Sim. Irmãos, eu estou na igreja desde os meus 7 anos. As minhas primeiras experiências de conversão foi a partir dos 14. Jesus me chamou ali quando eu tinha 14, e depois disso o Senhor continuou me chamando. E talvez falar de um pouco mais de maturidade, vamos pegar o que aí? Não sei, depois dos meus 20 anos, 25 anos, eu estou com 32. Então pelo menos uns 7 anos eu estou aqui, talvez com um pouco mais de maturidade espiritual. Irmãos, nunca na minha experiência com Deus eu tive tão convencido
da minha natureza pecaminosa, como eu tenho me sentido nesses dias, irmãos. Nós somos pecadores, e a nossa natureza pecaminosa é terrível. Nós somos miseráveis. O nosso pecado é de dar nojo. O nosso pecado, puxa, irmãos, é tão difícil de convencer você disso. Hoje no mundo você tem músicas que falam sobre o sabor do pecado, sobre o gosto do pecado. As pessoas chegam até mesmo a gostar do pecado, a namorar do pecado. Oh, irmãos, mas como o pecado é detestável, e como essa força que está dentro de mim me leva a fazer coisas que eu detesto, coisas que eu não quero. Eu tenho lutado no Senhor há anos para vencer alguns pecados, e ainda preciso vencer, irmãos. É terrível. E o salário do pecado é a morte, a condenação. O nosso pecado é tão terrível que ele levou Jesus até a cruz. Irmãos, o Senhor, ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Irmãos, nós não éramos boa gente, mas o Senhor veio nos chamar ao arrependimento. Não vim chamar justos e sim pecadores. Não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Chamarei povo meu ao que não era meu povo. Isso é outra coisa tão preciosa, porque primeiro as promessas eram para os judeus, era para o povo de Israel. Em Efésios diz que nós não éramos povo de Deus, nós estávamos alheios às suas promessas. Nós, os gentios, aqueles que não são judeus, nós vincularenses, somos gentios, brasileiros. A promessa não era para nós, a salvação não era para nós, mas graças ao Senhor, o Senhor veio chamar também aqueles que não eram povo, e hoje Ele nos chama de amada, nós que não éramos a amada. Oh, irmãos, quão maravilhoso é ver isso. Nós não fomos chamados segundo as nossas obras, irmãos. Não foi, aqui fala, com santa vocação, não segundo as nossas obras. Não foi por causa de algo que a gente realizou. Eu e você não estamos aqui por causa de algo que nós realizamos para merecer estarmos aqui. Eu não estou aqui por causa de algo que eu fiz, mas eu estou aqui por causa de algo que Cristo fez. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Amém. Não é mérito nosso, é mérito de Deus. Amém. Totalmente para a honra e a glória dele, segundo o seu bom propósito, segundo o seu plano. E nós somos chamados pelo Evangelho para salvação e comunhão com Cristo. Irmãos, o convite chegou até nós através do Evangelho. Tem alguns versículos que falam disso, em Atos 2,39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Quem é que chama, irmãos? É o Senhor, o nosso Deus. Mateus 22,3. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Você percebe que quando o Evangelho é pregado, é em forma de um convite, e algumas pessoas recebem esse convite, aceitam esse convite, mas alguns preferem não vir, não querem vir. E se você for ver aqui, por que que não quiseram vir? Se eu não me engano, o José não compartilhou dessa passagem, não compartilhou? Foi de uma outra? Mas os irmãos lembram por que não quiseram vir? Um casou. E porque casou, não pode ir. Puxa, André e Febre, vocês estão me ouvindo aí? Estão ouvindo? Eu não sei se você conhece, mas eu
deixaram de servir. Casou, por isso não posso ir. Outros deixaram de atender esse convite por causa do quê? Comprou? Por causa do negócio, por causa do trabalho. Tem tempo e dedica esforço. Irmãos, eu sei o que é isso, irmãos. Eu tenho trabalhado bastante, porque a gente trabalha amanhã, trabalha à tarde, trabalha à noite. Mas no final de tudo, irmãos, alguns vão ser chamados de louco. O Senhor chama, mas eu não posso ir porque eu tenho que trabalhar. Oh Senhor querido, irmãos. Em Romanos 8,30, e aos que predestinou, a esses também chamou. Chamou aqui para salvação. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Chamados para a salvação. Mas a salvação, irmãos, é só o primeiro passo. Um passo de extrema importância. Atender o chamamento do Senhor para ser salvo do inferno? Puxa, irmãos, isso não é pouca coisa. Esses dias eu ouvi um pregador falando que ninguém falou mais do inferno do que Jesus Cristo. Achei interessante isso. Nem Paulo, nem João, nem Pedro falou tanto do inferno quanto Jesus Cristo. Ser salvo do inferno não é pouca coisa, irmãos. Mas agora que eu já recebi o chamamento do Senhor para a salvação, o que fazer? Esse é só o primeiro passo. Nós somos chamados, irmãos, para a comunhão do seu Filho. Nós somos chamados para ter comunhão com Jesus, irmãos. Oh, irmãos, isso... Puxa vida! Você gosta de Jesus? Amém. Você gosta mesmo dele? Amém. Fala sério! Você gosta mesmo dele? Você tem coragem de falar que você gosta dele, você nem gasta tempo para falar com ele durante a semana? Você tem coragem de falar, eu gosto de Jesus, mas você não fala com ele durante o dia? Não é só da boca para fora, falar eu gosto de Jesus. Quem gosta, gosta de estar perto. Amém. E é para isso que Jesus nos chamou, para comunhão com ele. O que o Senhor mais quer é comunhão. Puxa, irmãos, isso é algo tão elevado. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça. Puxa, irmãos, teria tanta coisa para falar aqui. Esse versículo é para chorar. Quando você toca nesse versículo, de verdade você chora. O Senhor me separou antes de eu nascer. Esse conhecimento é grande demais para a minha capacidade de entendimento. Mas a minha mãe está aqui. Antes de eu ser concebido, Deus já tinha me chamado. Oh, irmãos, como entender isso? Está além da nossa capacidade intelectual, mas o Senhor nos chamou. Amém. Ele nos separou, Ele falou, eu quero você, Adriano. Eu não sei o que Ele viu em mim, mas Ele me chamou. Outro item do chamamento do Senhor, irmãos, que é algo tão íntimo. Algo tão íntimo. Nós somos chamados para ouvir os ensinamentos do Senhor. Isso é algo tão íntimo. Aqui tem alguns exemplos em Mateus 15:10. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Aqui é naquela passagem que o Zaga compartilhou ontem, que os fariseus e os escribas vieram perguntar a Jesus por que os discípulos não lavavam as mãos. E daí o Senhor, Ele chamou a multidão, Ele convocou a multidão para dizer que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Em Mateus 20:25 diz, então Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, e
e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Os discípulos, eles gostavam de discutir sobre quem era o maior. E nós não somos diferentes, irmãos. E aqui está, antes disso, a mãe de João e de Tiago tinha ido até Jesus, pedindo para Jesus para que no reino dele, Jesus deixasse de um lado sentar João e do outro lado Tiago. E os outros discípulos ficaram indignados com isso. Como pode isso e tal? E daí o Senhor falou: no mundo é assim, grande é quem tem autoridade, grande é quem manda, mas no meu reino é diferente, grande é quem serve. Convocando de novo a multidão disse: ouvi-me e tal. É aqui a mesma situação de Mateus 15. Mas Jesus, chamando-os para junto de si: olha, irmão, isso aqui é tão gostoso, é tão íntimo. Vem cá, por favor. Gil, vem cá, vem aqui. Vem cá, Gil. Não fica triste não. Para com essa discussão boba de quem é o maior. No meu reino é diferente. Você ama o meu reino? Você quer ser grande no meu reino? Então serve. É isso. Irmão, é chamar para si. É íntimo isso. Aqui diz assim, ó, Marcos 12, 43. E chamando os seus discípulos disse: vem cá, Eliseu. E chamando, eles estavam em algum lugar, chamou. Vem cá, amados. Olha lá. Olha ali. Tem um gasofilaço, está vendo? Gasofilaço de atrás. Está vendo aquele homem? Está vendo a nota verdinha que ele está colocando lá? E também tem aquela viúva. Ela é viúva. Só colocou 2 moedinhas só. Mas essa moedinha era tudo que ela tinha. Irmãos, percebem a intimidade disso daqui? Irmãos, isso é algo maravilhoso. Quando Jesus nos chama, isso talvez não aconteça numa reunião. Isso talvez aconteça no seu dia a dia. Quando você está caminhando ali no trabalho, quando você está em casa, o Senhor fala: Gil, vem cá. E Ele te ensina, Ele te fala. Não foi assim que Jesus ensinou os discípulos? Não foi numa sala de aula, mas foi andando com Ele. Irmãos, o nosso chamamento também tem esse aspecto. O Senhor nos chama para nos ensinar. Amém. Isso é algo tão íntimo. Ele te fala a respeito do que está acontecendo, do que você está passando. Se às vezes você está andando pela rua e tal, e daí um carro te fecha, você fica nervoso e bate boca, coisa que eu já fiz, certo? E daí o Senhor fala: Adriano, fala e ensina. Esse é um aspecto do nosso chamamento. Amém. O Senhor quer nos ensinar. Amém. O Senhor chamava os discípulos, né? Mas os discípulos sempre chamavam o Senhor à parte, em particular, para perguntar alguma coisa. Mas tem que chamar o Senhor. Nós também, é muito bom. É isso aí, Jesus gosta disso, né? Gosta, ele chama particular. Oi. Salmo 122 fala: alegria quando disseram, vamos à casa do Senhor. Isso é um chamamento também. Amém. Alegria quando É isso aí. disseram, vamos à casa do Senhor. É um chamamento para ir na casa do Senhor. Tá certo. Mas é o Senhor que está nos chamando. Irmãos, eu não vou ter tempo para falar de tudo. Hoje é só para a gente ver vários aspectos. Tem tanta coisa aqui que não precisamos de tempo para considerar tudo isso aqui junto. Mas outro aspecto do nosso chamamento é que o Senhor nos chama às suas virtudes, para participarmos, para termos comunhão com as suas virtudes. Aqui em 1 Coríntios 1:2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Então aqui é chamado para santidade. No versículo 15 do capítulo 7,
Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fique sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Você tem sido chamado para quê? Para a paz de Cristo. Nós temos sido chamados para a santidade de Cristo. Em Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. O Senhor não nos chamou para vivermos escravos do pecado. O Senhor nos chamou à liberdade. Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamado. Isso aqui precisaria ensinar português, mas eu vou ser rápido, irmão. Aqui fosse chamados à paz de Cristo. Irmãos, o Senhor nos chamou à paz. Hoje nós estivemos orando aqui. Essa paz não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que o Senhor nos deixou. Oh, irmãos, como precisamos dessa paz. Como andamos ansiosos porque nos falta experimentar essa paz. Como andamos irritados, perturbados, até mesmo mal-humorados, porque nos falta essa paz. E essa paz já nos está disponível em Cristo. O Senhor nos chama à paz. Amém. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Teria tanta coisa, só vou falar. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Em 1 Pedro 2,9, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, o Senhor só nos chamou para aquilo que é bom. Amém. O Senhor nos tirou das trevas para nos chamar para a sua maravilhosa luz. Amém. Graças a Deus. Você tem desfrutado disso? Tem mesmo? Você tem atendido o chamamento do Senhor para participar das suas virtudes? Avançando, o Senhor nos chamou para transformação. Então, convocando a multidão juntamente seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Irmãos, isso é transformação. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O chamar aqui, o versículo 23 fala sobre sermos santificados em tudo: corpo, alma e espírito. É uma santificação completa. O Senhor nos chama para sermos transformados. É bom ou não é bom ser transformado, irmãos? Precisamos ou não precisamos ser transformados? Precisamos. Pô, é só se olhar no espelho. Pô, irmãos, eu falo de mim. Eu espero que você não fique ofendido, mas se olha no espelho, nós somos horríveis. Eu não estou falando da nossa aparência física, não, ou você não precisa de transformação. Irmãos, a transformação é para nos tornar, nos deixar lindos, parecidos com Cristo. O Senhor quer nos transformar. Amém. Mas só é transformado quem deixa. Eu preciso deixar. Ora, Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Sabe o que é isso, irmãos? É nos tornar estáveis. Nós somos inconstantes demais, ou não? Nós não somos inconstantes. Quando fala de Cristo nos firmar, nos aperfeiçoar, nos fortificar, é nos tornar fortes, nos fundamentar, é nos tornar estáveis. Você deseja estabilidade para a sua vida cristã? Nós não somos, às vezes, uma gangorra, irmãos. Ora estamos bem, estamos lá em cima, ora estamos lá embaixo. Está lá em cima, e está lá embaixo. Está lá em cima, e está lá embaixo. Irmãos, o Senhor quer nos fortalecer.
aumentar, quer nos tornar estáveis. E chamados também, irmãos, por uma missão. Esse é um outro aspecto do nosso chamamento. Nós somos chamados por uma missão. E essa missão tem dois aspectos que me chamam a atenção. Eu separei aqui alguns versículos. Olha em Marcos 3,13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Aqui ele chamou vários ao monte. Ali foi quando ele separou os 12 discípulos. E depois disso, o que ele fez? Ele enviou esses 12 para pregar. Chamou eles para dar uma missão. E que missão era essa? Pregar o Evangelho, expandir o reino de Deus. Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo estava separando eles para que obra? Qual era a obra, irmãos? Pregar o Evangelho para os gentios, não é isso? Atos 16:10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Mateus 25:14. Pois será como um homem. Então, um primeiro item que está relacionado à missão. Nós somos chamados, irmãos, e um aspecto do nosso chamamento é esse também. O Senhor nos deu uma missão. E um aspecto dessa missão é essa: é pregar o Evangelho. Você se sente responsável por isso? Ou será que isso é só a missão do Dil? Será que isso é só a missão do Zaga, irmãos? Pregar o Evangelho é uma missão só do Josiano, do Eliseu, minha? Ô irmãos, essa missão é para todos nós. Até para a Livinha. Ela tem atendido esse chamamento, não é isso? Quando tem pregação do Evangelho lá na praça, a Lívia vai. Irmãos, esse chamamento é para todos nós. Um aspecto do nosso chamamento é essa missão. E quando você cumpre essa missão de pregar o Evangelho, irmãos, isso é uma alegria. Quando você recebe o Evangelho, é uma alegria que é difícil de explicar. E quando você prega o Evangelho e uma pessoa recebe o Senhor, isso também é uma alegria difícil de explicar. Só sabe o que eu estou falando quem já experimentou. Eu lembro que quando eu era novo, queimava no meu coração esse chamamento de anunciar o Evangelho. E eu queria que os meus colegas experimentassem o que eu estava experimentando. E eu estava no colégio, eu estava lá no ensino médio quando aconteceu isso. Eu lembro que eu ia para a sala, eu estudava na mesma escola que a Lídia e a Joselene. E a Lídia era pregadora. Daí às vezes eu ia para a sala dela, a Lídia estava pregando o Evangelho. E a turma recebendo o Senhor e tal. E eu queria tanto aquilo para mim também. Daí teve um dia que a gente tinha uma pequena reunião lá na escola. Pregar o Evangelho ou a pregadora? As duas coisas. Daí Ficou com os dois, né? E daí, olha só. Daí eu lembro que um dia eu estava voltando para minha sala e teve um colega meu de sala que me perguntou o que é que a gente fazia. Daí eu comecei a responder para ele o que a gente fazia. E daí ele foi dando oportunidade. Puxa, irmãos, o Espírito Santo veio com tanta intrepidez em mim naquele dia, e que eu anunciei o Evangelho para ele. E fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Estava ali no corredor da escola, eu perguntei se ele queria receber Jesus como Salvador. E ele falou que queria. E daí convidei ele a fazer oração ali no corredor mesmo. Baixei a cabeça, oramos junto. Ele recebeu o
quanta felicidade há em cumprirmos essa missão, de anunciarmos o Evangelho. Ó Senhor Jesus. E outro aspecto dessa missão é essa daqui, ó. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou, eu era mais novo, eu ficava ofegante. Chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Aqui, irmãos, essa passagem nós já compartilhamos outras vezes, tem a ver com o Senhor ter nos distribuído dons. E os dons para que é? É para a edificação da igreja. Olha aqui também em Lucas 19:13, chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Chamou e confiou algo. Irmãos, o Senhor nos chamou, Ele nos deu a sua salvação, mas Ele nos confiou algo também, que é a pregação do Evangelho, e nos deu dons para a edificação da igreja. Em Romanos 1:1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. É um chamamento para ser apóstolo. Então, irmãos, um outro aspecto do nosso chamamento é esse: o Senhor nos chamou para nos dar uma missão. E nessa missão tem duas coisas: uma é para pregar o Evangelho. É interessante, uma vez eu li um livro do irmão Otmani, que falava dos apóstolos e a profissão deles. Então, fala de Pedro, e a profissão de Pedro, qual que era, irmãos? Era pescador. E Jesus chamou Pedro e chamou ele e disse que faria dele pescadores de homens. A missão de Pedro estava relacionada principalmente à pregação do Evangelho. E isso se cumpriu em Pentecostes, quando ele falou e milhares de pessoas foram salvas. Não foi isso que aconteceu? Depois você tem Paulo. O que Paulo fazia? Qual que era a profissão dele? Ele edificava tendas, não é isso? Essa era a profissão. E olha que interessante, o ministério de Paulo foi principalmente para a edificação da igreja. Paulo pregou o Evangelho? Pregou o Evangelho para os gentios, mas a principal função de Paulo, do ministério de Paulo, foi escrever as suas epístolas que nos servem para edificar a igreja. Amém. Irmãos, esses dois aspectos da nossa missão queimam no meu coração. Frequentemente eu tenho orado para o Senhor: Senhor, eu quero ser útil a Ti para a pregação do Evangelho e para a edificação da igreja. Amém. E sabe, irmãos, eu vou dizer para você, quando você quer de verdade isso, você quer de fato ser útil para o Senhor? Amém. Ou é um querer, Senhor, me usa aí se der. Se você quer de verdade e você pede isso para o Senhor vai te usar. Amém. Certamente. Eu sinto hoje, irmãos, que o Senhor tem me usado tanto para a pregação do Evangelho quanto para a edificação da igreja. Amém. Eu tenho me sentido útil para o Senhor nesses dois aspectos dessa missão. Se você pedir, se tem esse desejo no seu coração de ser útil ao Senhor, o Senhor vai te usar. Amém. É tudo que Ele quer. E mais, teria tanta coisa para falar, aqui eu não consegui ainda cumprir essa tarefa de selecionar, tem muito mais coisas, tem que melhorar isso aqui também. Depois a gente tem comunhão para melhorar isso daqui, mas tem tantas coisas ainda em Coríntios, não é? Esqueci de pôr o endereço, é Coríntios, não é? Esse primeiro versículo. Todas as coisas cooperam. Romanos. É Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Apocalipse: pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Está falando da besta aqui.
o anticristo, o falso profeta, vai pelejar contra o cordeiro. E o cordeiro quem é? Jesus. E o cordeiro os vencerá. Os vencerá, pois é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Irmãos, aquele que nos chamou nos dá tanta segurança. Nós temos aqui a vitória garantida. Nós temos aqui a cena da vitória. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Ele é quem nos chama para lutar com Ele. Ele é quem nos chama para fazer parte do time dele. E quando eu ouço esse chamamento, eu tenho uma esperança. E o que é essa esperança? É um sentimento vago de que no futuro vai dar tudo certo? Não, é uma segurança que nós temos no Senhor, na sua vitória, na voz daquele que nos chamou. E quem é que vai lutar com Ele? Pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também chamados. Irmãos, o Senhor nos chama para participarmos da sua vitória. Amém. Eu não sei como é que você se sente. Eu não sei se você se sente convidado ou convocado. Irmãos, eu me sinto convocado. Eu me sinto constrangido a atender esse chamamento. Amém. Rogo-vos, pois eu, aqui é Efésios 4:1, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Irmãos, que o Senhor possa ainda continuar falando aos nossos corações a respeito do nosso chamamento, irmãos, a fim de que nós não estejamos na igreja, mas vivendo numa pasmeira, vivendo enfeitiçado, entorpecido por esse mundo. Eu li algo sobre a história da igreja, já compartilhei, mas quero lembrar, que mexeu muito comigo, sobre o avivamento que Deus fez na China no século XX. E os cristãos ali tinham sede de Deus, sede. Eles queriam ouvir o Evangelho, eles recebiam os pregadores, e eles sugavam tudo que os pregadores tinham para falar. E tinham reuniões ali de 35 horas, reuniões de 12 horas. Teve um pregador que foi recebido numa dessas reuniões. Ele pregou até alta hora da noite, daí deixaram ele dormir um pouco. Era 4 horas da manhã, viu? Vamos, olha aí, vamos lá. Vamos, fala mais, prega mais. Tamanha era a sede. Daí o escritor desse livro, História da Igreja do século XX, ele pergunta: por que é que essa sede, por que é que falta essa sede nas igrejas do Ocidente? Por que é que falta essa sede nas igrejas do Brasil? Por que é que falta essa sede nos cristãos brasileiros? Daí ele falou algo, irmãos, que puxa, não será o mundo? Não será, irmãos, o mundo? Ele oferece coisas que concorrem com esse chamamento. Eu falei para os irmãos, outro dia eu estava ouvindo uma mensagem no sábado à tarde, uma mensagem na internet, estava ouvindo. Daí eu peguei meu celular, apareceu lá, Barcelona e Real Madrid. Irmãos, um conflito dentro de mim começou. Porque eu estava ouvindo a mensagem, eu estava desfrutando, mas começou um conflito no sentido de: eu quero ver esse jogo. Os irmãos entendem o que o irmão falou lá? Por que é que falta essa sede no serão mundo? Com as várias coisas que o mundo nos oferece, e a gente vive, irmãos, ambicionando as coisas desse mundo, enganados pelas coisas que Satanás nos oferece nesse mundo, e nos esquecemos do chamamento de Deus. Irmãos, que o Senhor possa renovar, colocar no nosso interior essa sede de Deus. Amém. Essa sede de estar nas reuniões, essa sede de ouvir a palavra. Eu tenho pedido isso para o Senhor: Senhor, me dá sede. Eu quero estar aqui ouvindo o que os irmãos têm para dizer, mesmo quando não é eu que estou compartilhando, eu estou ouvindo. Eu quero estar comprometido, ouvindo, sem aquela pressa. Eu não sei como é com você, mas muitas vezes eu estou
uma pressa de terminar a reunião, com uma pressa. Por quê? Porque muitas vezes nos falta essa sede. Oh, irmãos, que o Senhor possa fazer ecoar a sua voz novamente no nosso coração. Amém. Para que possamos ouvir o chamamento de Deus. Para que possamos ouvir a voz daquele que nos chama. E que possamos largar tudo mais, irmãos, para atender esse chamamento. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos levantar e vamos orar? Bora que o Senhor colocar no seu coração. Tenha um minuto de oração.